Paz do Senhor, irmãos. Hoje daremos início à nova lição que é Crendo no Espírito Santo. O texto bíblico base é 1 Coríntios 2, do 6 ao 16, que diz: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode atendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Vamos aqui dar início a essa lição. Quero dar bom dia, a paz do Senhor a todos vocês que estão aí acompanhando essa lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. A introdução dessa revista vai falar: creio no Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E por isso, Deus, pessoa porque tem personalidade e deseja relacionar-se diretamente conosco. O Espírito Santo nos ensina a viver a vida no Espírito. Tem todo o sentido para manifestarmos o Evangelho aos nossos semelhantes. O Espírito Santo foi enviado pelo Filho e pelo Pai para ser o parceiro divino da Igreja, o amigo do povo chamado por Deus, o companheiro dos santos, aquele que intercede por nós com gemido inexprimíveis. O Espírito sustenta a Igreja de Cristo. Portanto, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é o assunto da nossa lição. Espírito Santo, Espírito de vida, é o tópico 1 desse início dessa lição dessa semana. 1.1 vai falar, Espírito Santo. A Bíblia diz que no início de todas as coisas, o Espírito Santo movia-se sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Isto é, participou ativamente do processo de criação do mundo. João 26:13. O Espírito Santo estimulou a vida da Igreja de Cristo em Jerusalém. Atos 2, de 1 a 13. Por intermédio do Espírito, a Igreja realizou obras dinâmicas, estimulantes, de modo que as pessoas de fora da Igreja de Jerusalém sentiam-se agraciadas pelo favor divino demonstrado, porque aquela comunidade de fé, o Espírito do Senhor impulsionou a Igreja a viver a vida de Cristo neste mundo. É isto que Ele nos convida também a fazer hoje. Viver em novidade de vida, vida nova, vida com Deus, vida com Cristo e vida no Espírito Santo, o Espírito de vida.
Nós já estamos vendo aqui que o Espírito Santo, ele já se faz parte desde a criação do mundo. Ele já estava aqui desde a criação do mundo. Ele também ajudou na criação. E o Espírito Santo é aquele que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo deixou e enviou para nós, para que nos ajudasse a perceber o que é o amor de Cristo e que a gente viesse ter uma ajuda para trazer a palavra de Deus novamente para essa terra. A nossa obrigação é evangelizar e falar para o mundo que existe um Deus Criador. E quem nos ajuda a impulsionar a cada palavra que sai da nossa boca? O Espírito Santo. Porque se nós falássemos de nós mesmos, dos nossos corações, não conseguiríamos fazer isso. Não conseguiríamos convencer pessoas que o Espírito, que Deus é o grande Criador dos céus e da terra, que o único Salvador, o nome dele se chama Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo a gente não conseguiria isso, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. 1.2 vai dizer, Espírito que age. Na Bíblia, o Espírito Santo age desde o início. Agiu na criação e age na vida das pessoas. Ele atuou na vida do Filho quando o ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito Santo age para restaurar a vida do pecador, necessitado da graça da misericórdia e do acolhimento de Deus. O Espírito Santo age sobre a vida do ser humano sem Deus, ergue-o e o põe de pé, dando-lhe boas notícias, apregoando liberdade no lugar da prisão, dando-lhe vista no lugar da cegueira, libertando o oprimido, afirmando com todas as letras, este é o tempo da graça de Deus. O Espírito Santo nos estimula a anunciar o novo tempo de Jesus para a humanidade. Um tempo de vida, um tempo de significado, um tempo de dignidade. O Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a caminhada com Cristo. Ele vai nos dar todo o apoio, toda a segurança e todos os conselhos que precisamos para poder caminhar na presença de Deus. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes as pessoas estão achando que pode caminhar sozinho, mas a gente não pode. O Espírito Santo é aquele que nos dá força. Ele já atua desde o início da criação. E com isso, ele tem nos ajudado a seguir em frente, a seguir não somente a nos levantar, a nos sustentar, mas também a sustentar a todos aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui por conta própria. Eu estou aqui porque o Espírito Santo está me dando todas essas palavras para poder falar para vocês, para poder ensinar a vocês, como um dia o Espírito Santo usou alguém para me ensinar. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá as palavras boas, os ensinamentos, para que a gente possa passar para outras pessoas e para que essas outras pessoas venham aprender e ter o mesmo amor dentro do coração, o amor de Cristo. Não é o amor do pastor Roberto, mas sim o amor de Cristo dentro do coração para alcançarmos mais vidas para o reino dos céus. 1.3 vai falar: o Espírito está conosco, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Essa foi uma promessa feita por Jesus Cristo. Embora o nosso Senhor fosse assunto ao céu para estar à destra de Deus, o Santo Espírito foi enviado para estar conosco até a consumação dos séculos, por intermédio do Senhor Jesus, em Cristo. O Espírito Santo é o selo de Deus, a garantia de que um dia o nosso Senhor virá buscar o seu povo escolhido e amado.
Tal promessa é consoladora, pois sabemos que ainda que a circunstância da vida pareça nos deixar sozinho, o Santo Espírito jamais nos abandona. Ele é a garantia de que somos propriedade exclusiva de Deus e ainda testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O Espírito Santo, ele entra na nossa vida como o grande consolador, aquele que Jesus disse que iria deixar para nos ajudar na caminhada. É aquele que, quando a gente pode estar mais triste, no momento pior da nossa vida, mas ainda continuamos com um sorriso no rosto. Por quê? Porque nós sabemos que o Espírito Santo vai continuar nos ajudando e nos consolando nas horas mais difíceis. Mas é necessário que você abra o seu coração, a sua mente, para que ele dê liberdade para que o Espírito Santo possa fazer isso na sua vida. Porque muitas das vezes a gente vê pessoas que se afastaram da presença do Senhor porque perderam algo, alguém ou alguma coisa. E aí acha que a culpa é de Deus e se entristece. Só que não dá liberdade para o Espírito Santo entrar na sua vida e trazer a alegria de volta. Então dê a liberdade para que o Espírito Santo entre na sua vida e traga a alegria de viver novamente. Hoje eu termino essa primeira parte da lição aqui. Quero agradecer a todos que curtiram. Quero agradecer o Felipe que está ali, curtindo e assistindo essa aula. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até amanhã na próxima aula. Que o Senhor Jesus abençoe e traga resposta para tudo aquilo que vocês desejam receber na sua vida hoje. Deus abençoe a vida de